E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AceleraCast, episódio 41. Olha, vou contar uma curiosidade muito interessante do convidado de hoje, mas antes deixa eu apresentá-lo aqui, porque precisa de uma belíssima de uma apresentação. Estou aqui com o Vicente Sevilha, bacharel em Ciências Contábeis, CEO do Grupo Sevilha, especialista em negócios de alto crescimento, ganhador dos seguintes prêmios: Top Empreendedor pela revista Top of Business, Medalha do Mérito Profissional em Ciências Contábeis pela Academia Brasileira de Cultura, Prêmio Estadão Pequenas e Médias Empresas pelo jornal Estado de São Paulo, Best Brazilian Tax Consultant pela publicação inglesa World Finance, finalista do prêmio Isto É, as empresas mais consistentes do Brasil, autor do livro Assim Nasce uma Empresa, e palestrante e corintiano, pediu para frisar aqui. Não pode faltar. Sevilha, muito bem-vindo, muito obrigado por ter topado o convite, é uma honra tê-lo aqui. E antes de passar a palavra para você, eu vou contar a tal da curiosidade. Senhoras e senhores, olha isso. Um belo dia estava eu, na época que trabalhava na Mega São José, com uma dúvida de um negócio chamado DIFAL. Você não vai nem tentar pesquisar, que é uma loucura. Já melhor caiu, não não pesquisar, tem mais. Melhor não pesquisar. Isso. Era um negócio tributário, eu falei assim, preciso entender esse negócio. Resumo, passa-se ali algum tempo, estou eu na sala de reunião da empresa, sentado com a gerente financeira, com mais uma pessoa que cuidava do e-commerce, assistindo uma televisão muito parecida com o que estava aqui. Quem estava passando na tela? Ele, Vicente Sevilha, com o canal que ele tem no YouTube. Alvinho já vai deixar o canal dele aqui para poder assistir. É um Google da contabilidade. Qualquer informação que você quiser estará lá seguramente. Se não tiver, manda mensagem que ele coloca. A gente põe. Obrigado. Agora sim, Sevilha, muito obrigado por ter topado esse papo com a gente. Obrigado a vocês, um privilégio estar aqui com vocês, uma alegria. Seja bem-vindo. Marcelão? Legal, prazer ter o Sevilha aqui, grande companheiro aí de vários negócios juntos, né? De estudos e Marcelo me atura, né, Marcelo? Obrigado por me aturar por aí. Prazerzaço, Sevilha, sempre ensinando a gente aí, desde estar presente, né? Da presença. Como é que eu escrevi um artigo que eu coloquei isso? Foco no presente, como é que é essa história? Estar presente? Foco no presente, é o que está trazendo a teoria. Até caseína e coisas do tipo, é isso, né? Casina. Então, daqui a pouco ele explica o que é casina aí, mas a gente pode falar disso. Um grande mestre, um grande professor aí. E obrigado por estar aqui. É uma honra, né? Assim como o Felipe tem uma história com o Sevilha, quem me apresentou o Sevilha foi meu pai, que disse que sobre contabilidade, né? Ele falava assim, não, tem um cara muito legal assim, que fala sobre contabilidade, ele fala de um jeito meio divertido e tal. Então meu pai também já é fã do... Você rompeu o relacionamento com ele depois, né? Você falou, não, pai, agora acabou tudo entre nós. Né? E aí depois tive a honra de contar pro meu pai que eu conheci pessoalmente Sevilha e que a gente... acaba se conectando aí em vários cenários, né? Que legal, que bom. Muito bom, Sevilha. Legal que você está aqui, então queria começar já perguntando assim um tema, acho que tem tanta coisa para a gente explorar, mas a gente estava comentando aqui um pouco sobre a questão do desafio das empresas, né, que é a geração de valor, mas antes disso eu queria saber por que o seu livro chama Assim Nasce uma Empresa? Como nasce uma empresa? Na verdade não tem uma regra, né? Eu conto ali uma história que não é uma história verídica do ponto de vista de ser a história de alguém em particular, né? Não são personagens reais. Então é uma história que ela não é verdadeira, mas é uma história que sempre acontece, que é uma situação na qual algumas pessoas têm uma ideia e começam a pensar, e se nós fizéssemos isso, e se nós fizéssemos aquilo, e daqui a pouco nasce uma empresa. Né? Tem, é claro, o empreendedorismo mais planejado, talvez mais estruturado e tal, mas em geral, na minha experiência pelo menos, a maioria dos empreendedores eles se apegam a uma boa ideia e a partir disso começam a desenvolver, e ali eu vou contando como é que eu vejo um empreendedor desenvolvendo a sua ideia ao ponto de virar um negócio de verdade. Né? Tudo começa no IC, né, Filipão? Conta aí sobre o IC. São vários ICs, exatamente. Tem um conteúdo da Pixar, a Pixar que escreve muito sobre storytelling, um conteúdo nosso aqui, um módulo, uma palestra, um workshop que a gente dá sobre storytelling. E um dos recursos que geralmente o time de vendas fala assim, não tenho criatividade, não sei, embora sejam muito criativos, né? Um recurso que a gente coloca são as 3 letrinhas do IC, que você desliga a parte lógica do cérebro e liga a imaginação. E aí várias histórias nascem a partir do IC, a clássica que eu trago é, e se os brinquedos tivessem vida longe dos olhos das crianças? Os mais engraçadinhos respondem Chuck, o boneco assassino, que não pode ser. Né? Porque longe mas aí não é vida, é morte, né? E se o boneco tivesse caso, morte? Né? Se você pensou Toy Story, você está correto. Então o IC, de fato, é um negócio poderosíssimo. Esse IC. Isso que você falou, né, de... Poxa, as empresas nascem dessa luta diária. Muito se vê nas redes, aquilo que emerge à superfície é a parte mais bonita, é a parte mais
com mais folclore. Glamourosa, talvez, cheia de glamour. A verdade nua e crua não é bem assim, né? A grande massa dos empresários brasileiros, quase você lida aí quase que diariamente, é sangue, suor e lágrimas. Começa, né, Felipe, com uma questão que é muito interessante. Esses ICs, eles partem de uma premissa que talvez hoje na nossa conversa a gente explore um pouquinho mais, que o produto ou o serviço basta, ou a solução que eu tenho para oferecer, que aquilo é suficiente, né? Então, eu poderia pensar, por exemplo, se eu tenho a habilidade de cozinhar, uma história que eu poderia contar, eu vou abrir um restaurante. Porque eu cozinho bem, meus amigos elogiam, todo mundo gosta, eu gosto de cozinhar, então vou abrir um restaurante. Como se dominar o aspecto de produção da comida sozinho fosse suficiente. Aí quando eu abro o restaurante, eu vou descobrir que eu preciso lidar com pessoas, eu preciso contratar, eu preciso negociar, eu preciso cuidar de finanças, eu preciso saber vender, eu preciso me relacionar com o cliente, eu preciso pensar em aspectos tributários, eu preciso pensar em DIFAL. Aí eu descubro, gente, mas tem muito mais que eu não sei. Achei que era só acertar o ponto da carne. Se eu acertar o ponto aqui, está resolvido, né? E aí que começa de verdade a aventura, que para alguns é sofrimento, mas para quem se dá bem acaba sendo diversão. O sujeito olha para tudo isso e diz, pronto, então agora eu já descobri um parque de diversões sem fim, e na medida em que eu vou em cada um desses brinquedos e vou aprendendo como dar uma volta no brinquedo de maneira mais gostosa, o meu negócio vai crescendo. Então, basicamente o que você está dizendo é que o cara não deve temer isso como algo que estaciona, mas que ele precisa olhar com respeito todos os brinquedos que você está falando, né, os desafios, olhar com algum respeito e encarar. Eu vou uma vez aqui na montanha-russa, deu um frio na barriga, fiquei um pouco enjoado, depois eu vou de novo. Daqui a pouco eu vou outra vez, depois eu vou numa montanha-russa mais radical, sempre vou colocar meu cinto, sempre vou tomar as medidas necessárias, né? Mas aos poucos eu vou me soltando como uma aventura, né? Então eu diria que as pessoas que estão mais preparadas, sabe, Felipe, Marcelo e meus amigos e amigas, para se expor a esses riscos de uma maneira bem-humorada, de uma maneira mais leve, mais descontraída, na minha experiência, acabam conquistando vitórias e a partir desses riscos se diferenciam, porque aí eu aprendi a andar numa montanha-russa, finanças, por exemplo, que ninguém mais aprendeu. Então, pronto, eu agora consigo performar bem nessa área. Muito legal. E a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, nessa questão, quer dizer, e se eu resolvesse um problema, né, as empresas começando dentro de um IC, né, e que muitas vezes, principalmente agora, vou pegar um IC, né, e se eu montasse um banco? Talvez há 10 anos atrás não seria possível. Hoje, provavelmente, com algum dinheiro, você contrata uma plataforma de Bank as a Service e eu posso criar lá o Banco Vicente Sevilha. Pronto. Como é que você vê essa questão, ô Vicente, de geração de valor, né? Quer dizer, o que tem além do produto? Né? Ou é só eu ter um produto que resolve um problema? Como é que você... Acho que esse é um tema legal para a gente explorar. Eu acho que é exatamente aí que fica a grande dificuldade, ou talvez o grande desafio de todas as empresas atualmente, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa em habilidade técnica, e vocês, por exemplo, eu descobri com vocês que isso é possível, né? É possível aprender a vender, né? Não é dom, porque tem essa não sei se é uma mitologia ou uma lenda, né? É um pouco dos dois, e mais algumas outras coisas juntas. Isso, então tem um monte de fantasias a respeito de venda, mas aí vocês dizem, não, é possível aprender, eu consigo te ensinar a vender. E aí você descobre, ótimo, então a capacidade que eu consigo absorver a partir de conhecimento é uma parte que dá trabalho e é desafiadora, mas é fácil de fazer. Eu vou lá, procuro alguém que sabe, que me ensina, contrato aceleração para aprender a vender, contrato alguém para me ensinar finanças, pesquiso alguma coisa de DIFAL, pronto, eu dominei o conhecimento. Está tratado a questão. Mas a possibilidade mais difícil é a possibilidade de eu ter uma visão que é desprendida do meu centro. Essa me parece que é a questão mais desafiadora, né? Então, talvez, por exemplo, eu vá apelar para a realidade que eu vivo, por exemplo, que é a realidade de contabilidade, né? O que acontece? No ambiente de contabilidade, eu poderia usar um exemplo assim, que é uma coisa que a gente faz lá, muita gente não vai ouvir, não precisa nem ir atrás, mas só para dar um exemplo aqui, chama DCTF. Toda empresa precisa entregar essa tal de DCTF e o contador tem que fazer esse negócio de DCTF. Então eu faço DCTF a vida inteira, né? É um produto que dá trabalho, é uma coisa que a gente gasta energia, que se você fizer alguma coisa errada, não passa, você não consegue transmitir. É um sofrimento fazer aquela coisa da DCTF. Mas o que acontece? Nunca, a DCTF deve ter uns 25 anos de idade que ela existe, né? E eu faço DCTF desde que ela foi criada. Nunca aconteceu do meu telefone tocar, eu atender, e do outro lado está um cliente e a conversa sai mais ou menos assim: Sevilha, acabei de receber a DCTF que você fez esse mês,
que coisa maravilhosa que é essa daqui. Que coisa incrível. Estou impressionado. Estou impressionado. Eu já pus no grupo do futebol, no grupo da família. Eu fiz posts no TikTok, nas redes sociais. Estou esperando o Be Real me chamar para eu fazer um post com ela aqui na mão. Porque isso é uma coisa incrível. Mudou minha vida. E você veja, né, que coisa. E mais... Eu já chamei minha equipe de vendas e já disse, olha, vamos aumentar o preço do meu produto em 15%. E se algum cliente perguntar por que aumentou, você mostra a DCTF que o contador fez. Olha Esse é o meu diferencial. Olha o nível de DCTF que a minha empresa tem. Você tem que me pagar 15% mais. E podia pedir também para o fornecedor, né? Você tem que me dar 10% de desconto, porque olha o naipe da DCTF que eu tenho, né? Então, assim, essa conversa não vai existir. O produto, que embora seja fundamental, ele não é onde o cliente vê o valor. O cliente vai ver o valor em algum outro elemento, em algum outro ingrediente daquela relação, né? Eu gosto muito de usar assim o exemplo de alimentação, né? Então, imaginem que coisa, né? Para sair um pouquinho desse meu ambiente de contabilidade, trazer para um outro ambiente. Eu chego aqui para vocês, digo, Marcelo, Felipe, eu essa semana comi num restaurante muito legal. Vocês indicam um restaurante, né? A gente, quando gosta de um restaurante... É o clássico, né? Comi num restaurante fantástico, muito bom, vocês têm que ir lá comer. Leva a família, leva os amigos, vocês vão adorar. Aí vocês perguntam para mim assim, mas Sevilha, o que tinha lá de tão incrível? E eu digo, não, pessoal, é que o prato, sabe a louça? Era limpinho. Não tinha resto da comida anterior, não tinha cheiro, não tinha crostras grudadas no prato. Prato limpo, pode comer, você vai gostar, o prato é limpo. É um atributo que não faz nem sentido, né, para indicar um restaurante. E é interessante que talvez se a gente trouxesse aqui um dono de restaurante, talvez um dia você já tenha até trazido, não sei, né? Nessas 41 edições ou nas próximas. Né? Trouxe o Rafinha da Bordega. Então, se você perguntar para ele, ele vai dizer, não, presta atenção, você não está entendendo. Porque lavar a louça em casa já não é uma coisa simples, já não é uma tarefa tranquila. Num restaurante eu preciso de uma máquina especial para lavar a louça, que é caríssima, que dá manutenção, que consome uma energia, não sei de que tamanho, e tem um detergente específico que eu preciso usar e que também é muito caro, e a maneira de operar a máquina, então eu preciso treinar meu funcionário para ele operar a máquina adequada, isso você nem imagina. Quando o meu funcionário aprende a operar bem essa máquina, ou ele quer aumento ou ele vai embora. E aí eu tenho que treinar um outro cara. Então, é muito difícil lavar louça no restaurante. E aí eu vou perguntar para vocês, considerando, agora eu expliquei o quanto é difícil fazer o meu produto básico, né, o prato limpo, vocês topam pagar 15% mais caro só porque eu garanto o prato limpo no meu restaurante? Provável que não. Né? As pessoas vão dizer, não, prato limpo é commodity, qualquer restaurante oferece prato limpo. Qualquer restaurante que eu for, nunca entrei no restaurante da minha vida, ele vai ter um prato limpo. Pode ser que alguém que está assistindo vocês diga, não, eu tenho uma história para contar de um prato sujo, mas é uma exceção. A regra é, todo restaurante tem prato limpo. Então eu não posso, no meu negócio, e aí cada um que está nos assistindo pensa, o que é o prato limpo do teu negócio? Né? Eu não posso esperar que no meu negócio o prato limpo é o que vai ser o elemento de valor, porque não vai funcionar. Eu tenho que criar alguma outra coisa além do prato limpo. Eu queria exigir dos meus clientes que eles reconheçam o prato limpo como valor. Limpo, como elemento de valor. Né? E nem posso, e esse esforço existe, vocês devem presenciar por aí. Né? Deixa eu te explicar como é difícil lavar um prato, Sim. Não vai funcionar. Sim. Isso traz até uma questão de que a geração de valor muitas vezes não está no produto em si, né? E tanto se fala hoje de experiência, né? E às vezes talvez pode ser um restaurante até que fosse mais ou menos, mas se o cara estava comemorando o aniversário de um filho ou com a esposa, etc., e teve um momento agradável, né? Se aquele restaurante permitiu despertar uma emoção suficientemente boa, ele vai dizer que o restaurante é bom. Mesmo às vezes até não sendo a melhor comida que ele já comeu, né? É isso aí. É essa conexão emocional, né, que faz essa preparação acontecer, né? Então, eu, por exemplo, acho que vocês devem ter, falando ainda de restaurante, né? Todo mundo que está nos assistindo pode imaginar um lugar assim. Tem um restaurante lá perto de onde eu moro, muito simplesinho, restaurante básico e tal, né? E você vai lá, pede uma macarronada, então é macarrão, vem umas polpetas e o macarrãozão é um prato grande de macarronada. Custa R$25, já não sei se mudou, mas a última vez que eu comi lá custava R$25 um pratão. Restaurante extremamente simples, toalha de plástico na mesa, não é nem uma toalha de pano, sabe? Toalha de plástico, a macarronada vem servida numa bandeja, num disco de metal, de alumínio, de pizza, de fazer pizza, mas ele joga uma macarronada lá em cima e põe na mesa, um prato para você, um prato para mim, o meu prato não é igual ao teu, é diferente, uns garfos também que não batem com a faca, nada combina com nada, e o meu copo é um copo americano branco, o seu é um outro todo diferente, mas enfim,
custa lá R$25 aquela macarronada, né? Também perto da minha casa tem um outro restaurante que aí ele serve numa porcelana bacana, a mesa ela é toda invernizada, a macarronada vem um tantinho assim, mas vem bem arrumadinha no prato, com um molho também em cima, né? O diferencial que eles têm ali é um manjericãozinho, uma folhinha só de manjericão aqui por cima e um tomatinho cereja cortado em 4 aqui do lado, né? Só que essa macarronada que eu acabei de escrever custa R$89, não custa os 25 da outra, né? E aí, se você olhar para os dois assim, você fala, vou pegar um punhado desse, um punhado do outro, e você coloca num zip e manda para um laboratório, o laboratório examina, ele vai devolver um laudo, Felipe, Marcelo e meus amigos, dizendo assim, é carboidrato, é proteína, é farinha de trigo, não sei que vitamina, e vai terminar dizendo as duas amostras são iguais. Mas aí vocês imaginaram o prato que eu descrevi, né? Quando você olha, fala, não são iguais. Dá até pra gente brincar assim, se eu quiser causar uma boa impressão para uma namorada, para um namorado, ou às vezes para o meu pai, para minha mãe, eu vou levar naquele restaurante de R$89, que é menos comida, mas tem uma experiência diferente, né? Marido e mulher a gente leva no de 25 mesmo, que já está conquistado, já está garantido, né? Não precisa de muito investimento mais, né? O pessoal do backstage aqui, casem pra vocês verem. Vocês vão ver. O pessoal é mais jovem aqui, devem estar tudo comendo nos de 89. O casamento, pelo menos essa economia tem. Você pode comer macarronada de R$25. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, macarrão por macarrão, produto por produto, né? Estou usando uma analogia aqui, mas o primeiro que é mais barato tem até mais quantidade. Todo mundo conhece um restaurante onde você come mais e paga menos, né? Mas não é nesse restaurante que você leva alguém que você quer causar uma boa impressão, você acaba levando num outro lugar. Porque tem uma emoção que conecta você àquele produto, né? Então, fazendo uma descrição que é uma descrição da minha realidade, né? Por exemplo, os nossos clientes, eu falo isso muito com a minha equipe, com as pessoas com quem eu posso conversar, né? Dá mais um exemplo aqui. Os clientes pedem para nós uma certidão negativa. Então, dá para você, contador, tirar para mim uma certidão negativa? Bacana, vamos tirar a certidão negativa. Então, aquela macarronada de R$25, como é que ela manda a certidão negativa para o cliente? Ela faz assim, ela abre um e-mail, escreve, prezado cliente, segue em anexo a certidão solicitada. Saudações, enviar. 2 minutos depois, a mesma macarronada abre outro e-mail e diz, desculpa, eu esqueci de pôr o anexo. Aí bota o anexo e manda. Essa é a macarronada de R$25, né? Que é aquela coisa, é o produto que é importante e a experiência não é importante. Né? A macarronada de R$89, como é que ela manda essa mesma certidão negativa? Ela escreve assim, prezado cliente, estou mandando a certidão negativa que você solicitou, aproveitei e olhei que faz 5 anos que você é cliente nosso. Estou muito feliz de te mandar essa certidão, porque demonstra que por esses 5 anos, a gente cumpriu a nossa obrigação de cuidar bem da sua empresa e está sendo possível tirar a certidão. Mas estou mais feliz ainda por você, porque você cuidou bem da sua empresa e você conseguiu uma certidão que não é qualquer empresa que hoje em dia tira. Parabéns! Tomara que essa certidão te ajude a gerar muitos negócios, a criar muito valor para você, para a sua equipe, para os seus clientes. E continue contando conosco, tomara que por pelo menos mais 5 anos. É outra certidão negativa. Você mandar no laboratório e olhar, elas são iguais, mas a emoção que uma provoca e que a outra provoca é outra, né? Então, eu tenho olhado muito para isso, que a geração de valor está na capacidade de você gerar uma emoção no cliente com aquilo que você faz e de se conectar de verdade nisso. É a história de você ter, né, de fato, emoção. Volto aqui para o storytelling que a gente traz. No storytelling, basicamente, a missão é conectar emocionalmente o outro. Porque não necessariamente você tem que ser o melhor amigo dele. Mas ele tem que encontrar ali, naquela memória que você está tentando instalar, ele tem que encontrar um sentimento e uma emoção, porque aquilo se conecta para sempre. E a pergunta que eu faço nesse treinamento é: o que você estava fazendo no dia 17 de julho de 1994? Você lembra? Quer que eu te digo, não? Quero. Não sei. Inclusive, é super pertinente, porque 17 de julho de 1994 foi a final da Copa do Mundo, de 94 nos Estados Unidos. E aí o cara Agora assim, lembrei do que eu estava fazendo. Você lembra a roupa que você estava, com Agora quem você lembrei. estava, lembra absolutamente tudo, porque tem uma carga emocional muito grande. E é um pouco do que vocês estão falando, né? Usando a história do restaurante, eu estenderia até para além do produto. É a cerâmica, é o atendimento do garçom. Hoje a gente foi no restaurante, que a gente vai sempre, e beleza, a gente vai sempre porque é só atravessar a rua aqui. A gente sentou, o cara trouxe exatamente o que cada um da mesa tomava, sem ter pedido. Já sabia. Inclusive do Giba, que não estava com a gente hoje. Falou, putz, cadê o cara? Putz, ele não vem hoje. Falei, cara, olha o atendimento do sujeito. Isso estende para iluminação, para o som, para uma série de coisas. Minha pergunta é, isso é uma escolha do empresário
e ele escolhe esses recursos, né? Colocar esses recursos no negócio dele, escolhe ou não escolhe, né? Essa decisão é baseada em, isso é muito difícil, né, para mim, uma crença, você que está em contato com muitos empresários aí, ou ele acha que isso é uma bobagem, que não vai ver valor. Qual o grau de consciência dos empresários sobre a importância da emoção? Ter essa emoção de ter essa conexão Eu toda. Eu diria que é baixíssimo. Na minha amostragem, né, eu estou mais relacionado com empresas médias e pequenas. Né? As empresas médias e pequenas ainda estão presas em acreditar que o produto é importante. Cada vez mais investimento em produto. Se eu conseguir fazer uma macarronada mais saudável, mais gostosa, mais apresentável, eu vou vender mais. E não olho, e aí não entendem, é muito interessante, né? Eu melhorei meu produto e não consigo vender. Então você vai ver reações, sintomas no mercado, que eu acho que vocês também identificam, né? Que é assim, eu não entendo como é que aquele indivíduo consegue vender mais do que eu, ou ter mais clientes do que eu, ou está sendo mais procurado do que eu, se o meu produto é muito melhor do que o dele. É o cara que é o apaixonado pelo produto e não pelo problema. Exatamente. Porque o cara apaixonado pelo problema, cara, uma hora eu vou descartar meu produto, e segue o jogo e vamos né, para frente. Vamos para frente. Bem, né? Isso a gente pode trazer isso para qualquer pessoa que está nos ouvindo, seja uma pessoa, a gente fala muito do empreendedorismo e do intraempreendedorismo. Uhum. A pessoa pode usar isso, seja na empresa dela, do tamanho que for, mas também pode usar isso na vida e na área dela, né? Claro. Pô, receber um e-mail, vou mandar um e-mail melhor, vou fazer com qualidade, vou fazer um negócio bem feito. A gente pode até olhar, né, Felipe, sem te cortar, mas até no cliente interno, né? Hoje, por exemplo, pela manhã eu estava lá na empresa conversando, e aí... Porque de vez em quando eu sento com a equipe para ouvir e tal, e alguém diz, não, é porque a outra área não me ajudou e tal. Eu falei, mas então, talvez ao invés de a gente apontar o dedo dizendo não me ajudou, talvez a gente possa investir em melhorar a comunicação, né? Olhar para ele como seu cliente também. Até no relacionamento interno isso faz diferença. Fundamental. Tem que olhar, né? Inclusive, né? E, Sevilha, você também tem uma iniciativa que chama ISEG, né? Temos. E queria trazer, porque vocês visitam lá várias empresas, né? Dentre elas, não sei se pode falar aqui, a Disney, a Apple, enfim. Pode. Mas como é que você vê essa questão da geração de valor dessas duas empresas, né? Talvez trazer alguns insights aqui muito interessante. Explicar um pouquinho também do programa para quem está ouvindo aí. Então, o ISEG é um programa que a gente faz nos Estados Unidos, na Flórida, em parceria com a Florida Christian University. Então, nós levamos grupos de 30 empreendedores de vários segmentos diferentes, vão contadores, mas vão empreendedores de várias áreas, né? Eu até brinco, vai contador, mas também vai gente comum, né? Vai gente normal, né? E aí a gente tem por objetivo fazer uma imersão na comunidade empreendedora global. Daí até que veio a brincadeira da sigla do ISEG, né? Que é a imersão na comunidade empreendedora global. E a ideia é beber um pouco dessa água de como é que a gente investe não só na experiência do cliente, mas na experiência da equipe e no olhar de possibilidades de empreendedorismo, né? Mas a tua pergunta é especialmente interessante agora, Marcelo, porque, por exemplo, um símbolo de boa experiência do cliente é Disney. Sim. Que decaiu absurdamente. Né? Até o CEO foi trocado, acho que recentemente. Essa semana. Porque nós o nosso último ISEG foi na semana passada. Tá. E a gente visitou a Disney, foi terrível a experiência, e eu disse, não, demite esse cara, porque não tem condição de ficar então com ele. Eu não tive... Em maio a gente teve lá, e tem uma na Disney da Califórnia, tem cerveja, né? Acho que é a única que tem cerveja. E eu tive uma experiência horrível, assim, 40 minutos de fila e tal, e aí eu falei pra mulher, pô, né, assim, padrão Disney, onde é que tá, né? Ela falou, a gente tá sem funcionário, é assim mesmo. Aí eu fiquei até meio chocado, assim. Terrível. Foi constrangedor. Demais. Né? Assim, da organização, por exemplo, porque a gente trata essa visita que a gente faz, a gente trata diretamente com a Disney. Né? A FCU é o lugar que nos acolhe, mas as visitas externas a gente trata com cada parceiro. E terrível o atendimento da Disney, horrível. Um descaso total com o nosso grupo, uma falta de interesse. É ruim, mas foi ótimo, porque as pessoas puderam ver como uma empresa que é referência, até ela pode perder a mão. Né? Então foi muito interessante sobre esse aspecto. Né? Mas o que acontece? A Disney passou, vou fazer uma leitura enviesada do que eu já disse até agora, mas ela passou a acreditar que o produto que ela tem é suficiente para dar conta do legado dela, e não é. Ela precisa compreender de novo que... Quem sou eu para ensinar a Disney, né? Mas enfim, precisa compreender de novo que tem uma emoção que precisa ser gerada outra vez, senão ela não vai conseguir. E eu acho que também ela acaba construindo um crescimento da expectativa de emoção, né? Porque quando você vai lá, vamos dizer, primeira vez, você não está esperando nada, você é surpreendido. Quando você volta, você já está com a expectativa mais alta. Então ela tem que se inovar, né? né? O que a Disney tinha que olhar é dizer, eu tenho que jogar meu produto fora.
Eu Exato. mesmo tenho que jogar um produto fora e criar um outro produto, né? E aí outro ambiente que a gente visita é a Apple, né? Nós fazemos uma visita da Apple em que a gente tem uma aula da cultura da Apple e é muito interessante, é muito, muito boa a aula mesmo, é verdade. Mas a Apple, eu acho que é outro exemplo que está vivendo essa dificuldade de se jogar o seu produto fora e de se reinventar. Talvez em alguma medida pela ausência do Steve Jobs, não sei se a sucessão não está funcionando da maneira adequada e tal, né? Mas a gente já começa a ver sinais de que a Apple ela está numa certa mesmice, né? Ainda continua líder, ainda está conseguindo fazer muita coisa, mas você consegue ler já nas entrelinhas que ela já não desperta mais a mesma emoção. Já é o iPhone 14, é o iPhone 15, é o iPhone 16. Tem até uma brincadeira ali que eles vão só mudando o lugar das câmeras atrás, né? Para lá e para cá. Uma hora tá 3, depois passa uma para lá, passa uma para cá, mas você não vê uma inovação tão grande, né? Aí começa rumor de Tesla vai lançar um celular que está conectado com Starlink, que vai gerar energia sozinha. Então, a gente começa, talvez nesses casos, nessa nossa visita lá, a perceber mais claramente ainda que as empresas têm muita dificuldade de gerar num primeiro momento e depois de manter essa capacidade de conectar-se com o seu público. É o jogo infinito do Simon Sinek que ele traz, né? Estava aí atrás, eu estava vendo ele ali. Que algumas empresas entram porque querem ganhar, outras entram porque querem continuar jogando. Não importa quais sejam as regras dos participantes. Quem pode entrar qualquer um a qualquer momento e não são claros. E aí, se o cara tentar entrar para ganhar alguma coisa com aquele produto específico, a chance dele se estrepar é gigantesca. O caso clássico das companhias aéreas. Dizem que o único jeito do cara ficar milionário com uma companhia aérea é ele sendo bilionário, né? Porque ele vai perder dinheiro. Perde dinheiro e vira milionário. Vira milionário. Só que a gente não vai ver esse segmento morrer, mas quantas e quantas companhias aéreas a gente viu quebrarem, né? Então, mas aí tem o IC, né? Voltando no IC que a gente estava falando, eu ainda acredito, em todos os segmentos que eu olho com esse olhar, né? Tem o IC que alguém ainda vai fazer, que vai descobrir um modelo de viagem aérea que vai funcionar. Né? E se a gente fizesse de tal maneira, que eu não sei qual é, senão eu já estava fazendo isso. Né? Mas vem o IC que um dia resolve isso. Com certeza. Né? E, Vicente, outro tema que a gente trabalha muito aqui, eu sempre fico na dúvida se é Vicente ou se é Sevilha. É o mesmo preço. É o mesmo preço, né? Mesmo preço, então tá bom. Então, já que eu tô pagando, então eu vou chamar de Sevilha. De Sevilha ou de Vicente. Que é a importância, né? E aí é legal ver o seu olhar, porque você conhece vários empreendedores de vários segmentos, do autoconhecimento do empreendedor para o crescimento do negócio dele. Né? Então, essa história do IC, o cara cozinhava bem, falou que abriu um restaurante, e aí de repente começou a ter que ter a default, ter que ter o estoque, o funcionário, etc e tal. Como é que você vê a questão do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, da percepção de quão bom empresário a pessoa é ou não é, o líder, para que a empresa dele prospere junto, né? Cresça junto? Como é que você vê essa relação do autodesenvolvimento profissional, empresarial, pessoal, para a prosperidade do negócio? Então, eu acho que esse contato, de novo, né, no meu ambiente, que é médias e pequenas empresas, ele é um contato quase não existente. Também nesse aspecto, fica muito focado na questão do produto. Né? Então, se eu der conta de ter um bom produto, eu não preciso me aprimorar como pessoa, eu preciso me aprimorar como cozinheiro. Acabou. Como pessoa, eu posso ser incompetente, eu posso ser inadequado, eu posso ser inábil, mas desde que o meu produto seja bom. Esse olhar, ele vai vindo, eu acho que esse desenho ele vai surgindo na medida em que você... É uma pena que seja assim, mas você melhora o produto e não vê resultados, até que um dia que você tem um insight que diz, talvez eu não esteja sabendo lidar com a minha equipe, com os meus parceiros, com as minhas estratégias. Né? Então você vai ver pessoas, por exemplo, que são analíticas demais. Né? Esse tipo de pessoa é a pessoa que ela tem um problema para cada solução que você apresenta para ela. Né? Então você chega para ela com uma ideia maravilhosa, né? Porque vou aqui tentar construir um ambiente que eu não vim preparado pensando nele, mas acho que vai sair uma coisa aqui, né? Então, eu acredito que a minha grande capacidade é cozinhar. Aí aparece alguém com uma ideia que é assim, cara, você está enganado, não é isso. Na verdade, o que você tinha que fazer é assim, deixar que as pessoas cozinhem. Então, a gente tinha que ter um ambiente no qual nós só temos os ingredientes de uma chapa. E a pessoa vem aqui e ela mesma cozinha. Tem restaurantes assim. Sim. Ela vem aqui e ela faz o prato dela. Então, a tua capacidade de cozinhar é secundária, né? Aí o analítico ele vai dizer assim, mas e se o cara se queimar na chapa? Não podemos fazer isso porque aí vai ter uma indenização ou vai ter não sei o quê, né? Então talvez ele seja analítico demais, talvez ele seja controlador demais e conforme as coisas vão dando errado é que eu acho que ele vai se dando conta de que ele precisa mudar. A questão, Marcelo, Felipe e pessoal, é a seguinte,
é que daí passam 10 anos e você olha, puxa, olha o pouquinho que eu evoluí só. Quantos 10 anos mais eu tenho? Não sei se eu tenho muitos 10 anos suficiente para chegar onde eu gostaria de estar, né? Então, tem um despertar que precisa acontecer rápido nessas pessoas e nesses empreendedores, que é um despertar de dizer, há meios, eu posso buscar ajuda, né? Eu tenho um olhar que é assim, eu falo com não sei se com vocês é assim, mas eu falo com os empreendedores e eles me dizem, não, tá difícil isso, ou tá difícil aquilo. Então, às vezes está difícil vender, às vezes está difícil finanças, às vezes está difícil funding, às vezes está difícil mercado, agora está difícil dólar, amanhã está difícil não sei mais o que, sempre tem alguma coisa difícil. E aí isso normalmente vem seguido de uma frase que diz, mas é assim mesmo. Como se o sofrimento do empreendedorismo ele fosse obrigatório, mandatório, necessário. E não há nada que eu possa fazer. Quase que uma penitência, né? Se eu quero ser empreendedor, atrelado a essa carga de escolher ter sido empreendedor, vem a carga de eu tenho que sofrer. Especialmente eu acho que para o empreendedor brasileiro isso é mais realidade, né? Não passa, na maioria das vezes, para o empreendedor brasileiro a imagem de que não, se eu estou sofrendo, eu preciso buscar ajuda. E quando eu falo de buscar ajuda, só para falar da gente que está aqui, né? Se eu não estou conseguindo vender, eu vou procurar uma empresa como a aceleração de vendas para me ajudar a vender. Eu vou procurar quem sabe fazer isso melhor do que eu. Se eu não consigo cuidar bem das minhas finanças, eu vou procurar uma empresa que possa me ajudar a cuidar das minhas finanças. Essa decisão de buscar ajuda acelera demais esse processo, porque aí eu consigo evoluir junto com quem já fez essa jornada, né? Hoje, por exemplo, fico muito feliz de ver um crescimento, é lógico que eu preciso tomar cuidado com isso, mas de mentoria, de coaching, porque um bom mentor e um coach, ele te tira das armadilhas que ele já passou, ele diz, não precisa pisar por aí, eu sei que não vai dar certo. São técnicas muito validadas, né? Acho que talvez é um pouco essa questão do empreendedor sempre ter que estar fazendo, né? E aí o que a gente passa muito como consultoria, né? Você vai lá, identifica eventualmente alguns problemas no negócio do cara, e não porque a gente é melhor que o outro, mas no nosso segmento a gente é melhor que ele, que se propõe a fazer outra coisa que é melhor que a gente no segmento dele. Claro. Mas eu acho que talvez é um pouco de... Talvez o cara se sente menor, né? Tendo que pedir ajuda, uma coisa meio... Tem um demérito, talvez. Um demérito, né? Fala assim, pô, mas eu preciso de alguém para me ajudar a vender, né? Já vendi tanto, né? Mas a gente sente bastante isso também. E pelo contrário, também aqueles que acreditam, né? Os melhores projetos que a gente tem aqui é quando o cara... Não vou dizer que cegamente, mas ele baixa bastante o preciosismo dele e diz, cara, se alguém já fez, deixa eu testar esse caminho aqui. E abraça o caminho e vai embora. Esses são os projetos que mais têm sucesso. Eu acho que tem 2 pontos importantes aqui. O primeiro deles é o otimismo. O otimismo sem uma visão míope da realidade. Do cara falar assim, eu vou fazer a qualquer custo. O otimismo não pode ser confundido com o que a gente estava falando ontem, com o entusiasmo. O entusiasmo excessivo, ele vai acabar com o otimismo. Acho que eu tenho que acordar e entender. Falar, cara, acho que dá certo. Foi o que você falou. Acho que no livro do Antifrágil do Taleb, ele traz um dos pontos, que é esse de você... Não olha para o lado negativo, porque o lado negativo o cérebro já vai olhar automaticamente. Deixa que o que é ruim vai aparecer. A história de que a notícia ruim chega rápido, chega mesmo. Então, um pouco de otimismo acho que é fundamental, coloca a gente numa esteira mais para frente, de fato. E tem um ponto importante que é o que eu chamo aqui, eu apelidei rapidamente, de romantismo da penitência. O brasileiro tem um pouco de aversão ou comumente não favorece aqueles que não tiveram um caminho de luta. Uhum. Se o cara chegou no sucesso, né? Ter sucesso é uma coisa meio... O cara tem sucesso, mas ele tem que falar que foi muito difícil, que ele sofreu e que ele quase morreu e estava ali na lama e aí ele deu certo. Porque só falar que ele fez o caminho certo... nossa, você acha que tem um pouco dessa leitura assim, no contexto Brasil, eu acho que talvez? Tem muito. Você tocou num aspecto muito valioso mesmo, né? Tanto que tem esse conceito do herói, né? Ele precisa se mostrar como um herói, alguém que venceu muitos obstáculos e tal. E, na verdade, todos somos, porque qualquer um que sentar aqui vai contar uma história de obstáculos maiores ou menores, mas que na sua proporção eram muito grandes. Uma história triste, né? Todo mundo tem uma história triste ou desafiadora para contar, né? A questão é você reificar essa história, dizer que ela é mais importante do que o resultado que você atingiu. Não é. Na verdade, ela é parte do resultado que você atingiu. E até a gente pode voltar para uma coisa que eu realmente acredito que aqueles monstros todos que parecem desafios não são. Eles são degraus da escada que você vai subir para chegar onde você precisa chegar. O que você falou do parque de diversão que você tem que vai aos enfrentar. Poucos ganhando cada uma daquelas montanhas russas ali, até que uma hora que você dominou o parque. E aí, agora eu vou procurar um outro parque, né?
E, ô, Vicente, você fala um negócio legal também, que é a questão da mudança e da transformação, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa história, qual que é a diferença entre... Eu acho que até se conecta bem, obrigado, Marcelo, de lembrar disso, né? Porque, em geral, o que a gente está buscando são meio que atalhos. Eu não sei se vocês também têm essa visão, né? Mas o que todo mundo gostaria de ter é ou um comprimido que eu tomo e resolve todos os meus problemas. Se puder ser gotas, melhor ainda, porque o comprimido ainda tem que engolir, né? Se for aquelas gotas docinhas. Gotas docinhas, é isso aí, porque se for amargo não tá. Também já não serve, exatamente, né? Ou a gente podia também fazer isso, um download que eu faça de alguma coisa que eu faço o download, pronto, resolveu a minha vida, né? Tem essa questão de buscar esse atalho, né? E aí, esse atalho, ele geralmente ele é inócuo e quando ele faz, ele pode ajudar em alguma mudança, né? E aí tem essa questão que eu aprendi acho que uma das coisas que a vida traz para a gente também são bons mestres, né? O tempo inteiro aparece gente na nossa frente que ensina, né? Às vezes alguém que tem um ensino formal, assim, de verdade, mas às vezes alguém que na rua ensina com um detalhe, né? Até para contar outro dia desses, eu vi um sujeito, estava hospedado num hotel, que tinha uma piscina no último andar do hotel e o teto de vidro. E tinha um sujeito lá em cima lavando o teto de vidro e a gente estava brincando na piscina e tal, né? E ele lá de cima ficava brincando com todo mundo na piscina, com o lavador. Ele tinha um negócio de jato d'água, aí ele fazia que jogava em um, fazia que jogava no outro e tal, etc, né? E aí, naquele dia, aprendi com ele um monte sobre como é que é possível você se conectar com pessoas, né? Ele gerou emoção na gente lá na piscina, né? Então, você aprende com gente de todo tipo ali dentro. Mas tem, então, esse indivíduo que é o Hector Elizondo, que ele me ensinou essa coisa, né, sobre mudança e transformação. Então, a gente tem a tendência de imaginar que mudança e transformação é a mesma coisa. E ele vai dizer que não, que na verdade, assim, a mudança, nós poderíamos conectar com o verbo fazer. Então, quando eu mudo, eu passo a fazer alguma coisa diferente. E tem um elemento nisso que é a mudança, ela normalmente vem a partir de uma fonte externa, de um estímulo externo que me estimula a fazer diferente. E geralmente quando esse estímulo acaba, eu passo a fazer igual. Eu volto a fazer como eu fazia antes, né? Já a transformação, o Hector diz que se conecta com o verbo ser. Quando eu me transformo, eu passo a ser diferente. E quando eu sou diferente, eu não preciso mais do estímulo externo. Eu serei diferente o tempo inteiro. Então, esses atalhos que muitas vezes a gente vai buscar, eles nos levam a algum nível de mudança, mas não nos levam à transformação. Os caminhos mais complexos, né? E que talvez até passe pela penitência sem o romantismo, mas que eu tenha que passar por algumas dificuldades e tal, eles me levam à transformação, aí eu passo a ser diferente, pronto, acabou, eu não preciso mais de estímulo externo, eu continuarei sendo diferente permanentemente. Muito legal. A gente tem uma frase que a gente gosta aqui bastante, que é: a natureza não dá saltos, né? Então pronto, é a questão dos atalhos, né? A gente está sempre vendo, a gente estava conversando um pouco antes ali, a questão da escalabilidade, né? Então todo mundo que tem um negócio hoje, cara, escalabilidade, e ficamos às vezes buscando atalhos para fazer algo que muitas vezes talvez nem seja possível. E aí é uma pergunta aqui, será que é o que você quer, né? Uhum. Esse atalho vai te levar, supondo que esse atalho funcione, é para onde você quer ir? Né? Porque às vezes você pode pegar um atalho para ir para um lugar que você nem sabia, sei lá, que você queria ir, né? Então, eu acho que tem essa questão também do conceito porque muita gente não faz isso, né? Do conceito dos objetivos, do propósito, para onde eu estou indo. Isso não é claro para a maioria das empresas e para a maioria dos empreendedores, né? É claro, todo mundo vai dizer, quero ganhar dinheiro. Isso talvez seja um olhar... Aliás, é o que, hoje em dia, talvez seja a única coisa que iguala a sociedade, é a questão do dinheiro, né? Não tem outro... Não tem uma política, não tem uma arte, não tem um esporte, uma coisa que seja unanimidade. Acho que só dinheiro é que iguala a humanidade, né? Talvez, às vezes, o cara não sabe o quanto, né? Quando você faz uma segunda pergunta, o que você quer? Dinheiro? Quanto? Talvez o cara ainda nem tenha explorado. Sim, né? Mas a questão é que talvez lá na frente, quando ele consegue o dinheiro, seja lá o quanto for, ele vai olhar e vai dizer, será que é isso mesmo? Né? Será que não é o fim dele, né? Tem uma insatisfatoriedade nessa coisa toda, né? Eu arrisco dizer aqui, um pouco polêmico até, que nunca é o dinheiro. Sempre é alguma coisa que está um pouco oculta ali e o cara não consegue dar um nome para essa emoção ou aquilo que tem valor para ele. Porque dinheiro por dinheiro não vai fazer nada. Aí alguns querem falar assim, eu quero ter porque eu quero ter dinheiro para não sei cuidar mais o quê. de tantas gerações. Eu quero ter dinheiro para comprar uma bicicleta, sei lá, para fazer alguma coisa. O dinheiro pelo dinheiro, se alguém... Arrisco dizer aqui, quem vai só nesse olhar, sem ter
sem dar um significado, vai ficar escravo disso e não vai ter fim nunca, né? E eu acho que você, quando falou de otimismo, Felipe, você já tocou um pouquinho nessa questão, porque você usou a palavra otimismo, eu senti com um certo cuidado, que eu compreendo e acho válido, né? Mas eu até vou aqui propor agora, pensando, né, que esse otimismo do qual você está falando, na verdade, é um propósito, né? Porque se eu tenho um propósito claro para onde eu vou ir, qualquer dificuldade que aparecer não vai me desviar do meu propósito. Exatamente. E aí eu vou ter esse otimismo, eu vou continuar olhando ali para ele, né? Que é aquele conceito que a gente falava da casina, né, o Charra, que você estava dizendo, que é parecido com isso, né? Que é o conceito de você ter uma energia que está dentro de você, independente dos fatores externos. Mesmo que as dificuldades externas venham aparecendo, e elas sempre conseguem um caminho, né, de se manifestar, mas se você encontra uma maneira da sua energia ela ser gerada dentro de você espontaneamente, independente dos estímulos externos, fica muito mais fácil, né? Esse conceito da casina, ele vai mais ou menos nessa linha. Então, sei lá, imagine que alguém gosta muito de ir ao cinema, para dar um exemplo qualquer, né? Então você vira para essa pessoa e diz, olha, se prepara que eu tô passando aí para te pegar, para te levar ao cinema. Brota nela uma coisa, puxa, que bacana, que legal, eu vou ao cinema, né? Tem uma energia que brota ali dentro. Aí você chega para a pessoa e diz, não, era brincadeira, a gente não vai ao cinema. Mas se ela foi capaz de gerar energia sem ter ido ao cinema, antes de ter ido ao cinema ela já gerou aquela energia, é sinal que a energia está nela, não está no cinema. Ela não precisa ir ao cinema, porque ela foi capaz de gerar sem ter ido ao cinema. Se a gente aprende a gerar isso de maneira espontânea, eu crio um propósito, um otimismo, se eu conecto isso ao meu propósito, qualquer monstro que aparecer na minha frente, eu vou olhar para ele e vou dizer, eu tenho um propósito, eu tenho a minha energia, eu vou encontrar um jeito de passar. Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, né? E aí eu não fico teimoso, eu fico determinado. Né? Atento, né? Acho que de um tempo para cá, algumas palavras acabaram sofrendo com... Elas foram um pouco desvirtuadas, né? Você trouxe uma que sofreu muito, que é o coach. Crença, valor, essas questões todas que têm todo um significado, mas elas ficaram tão... acho que vulgarizaram as palavras hoje, de um jeito que fala, cara... não, propósito, né? Fala-se muito de propósito, mas ninguém para discutir de fato o propósito, aquilo que motiva, que o cara está atento e que desperta ele para o otimismo. Fica ali, o cara fala, não, eu quero encontrar meu propósito, e acho que vai encontrar o propósito em alguns lugares que você vê que claramente não é ali o lugar para encontrar um propósito. Acho que a gente sofre um pouco com isso, né? Foi um outro lugar aqui da conversa, mas é fato. É um ponto sensível para a gente questionar. Agora vou levar para uma outra camada agora mais física, né? Mais tradicional aqui. Eu tive a oportunidade de assistir a sua aula lá na Startse, né, sobre finanças e etc e tal. Eu achei muito legal o olhar que você trouxe das finanças, porque teoricamente é algo chato e burocrático, né, para a maioria das pessoas. Mas você trouxe um olhar de como a finanças pode ajudar na inovação, né? Queria que você trouxesse um pouquinho daquela reflexão no sentido de que você tem inovação por uma restrição de recurso, mas o olhar financeiro também pode te provocar a inovar, né? Seja por uma linha de produto, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso, só para a gente sair do momento aqui mais autocentrado. Para ir para um momento mais business, mais operacional, né? Então, primeiro, talvez a gente pudesse olhar para isso, né? Que, em geral, as empresas se preocupam muito, falando da área de vocês, por exemplo, em conectar vendas e marketing com a estratégia de negócio. Então, a empresa vai lá, ela cria uma estratégia de negócio e vendas e marketing são totalmente conectadas à estratégia de negócio, o que é muito correto, né? Uhum. Mas a maioria das empresas não olha por conectar finanças à estratégia do negócio. Elas olham as finanças como um indicador dos resultados da estratégia do negócio. Então, a finanças é um elemento passivo. Ela é alguém que fica do lado de cá, eu defini uma estratégia e finanças vai me dizendo se financeiramente a minha estratégia está ou não trazendo os resultados que eu esperava que ela trouxesse. E a discussão que a gente vem tendo cada vez mais nesse ambiente de gestão financeira, contábil das empresas, é que as finanças elas sejam o motor da estratégia, no sentido contrário, né? Então, para fazer aqui uma apresentação muito resumida, né? Se você pensar num modelo de gestão financeira das empresas tradicionais, é alguma coisa assim. Então, eu tenho o quanto eu vendi, não vamos falar de impostos para não complicar, eu tenho ali o quanto eu vendi, os custos das coisas que eu vendi, as despesas administrativas, gerenciais de vendas, etc., que eu tive, e embaixo um lucro. Né? E aí eu formo o meu preço a partir disso, por uma metodologia que a gente podia chamar assim de custeio por alocação. Então, dependendo de quanto eu gastei ao longo do mês para produzir 1.000 canecas, eu digo quanto custa a caneca. Gastei R$1.000 para produzir 1.000 canecas, cada caneca custa R$1.
quero ter 50% de lucro, eu vou vender a caneca a R$1,50 num ambiente onde não tem tributo, né? Esse é um modelo tradicional de gestão financeira. Esse modelo está desconectado com a estratégia do negócio, né? Por quê? Porque, primeiro, ele não leva em conta, mas eu fui eficiente em produzir a caneca? Talvez eu não tenha sido eficiente, eu gastei R$1 porque eu sou incompetente e estou produzindo a caneca de um jeito inadequado. Quem me mostra isso é o mercado. Quando eu viro para o mercado, eu digo, mercado, quanto é que você está disposto a pagar numa caneca? E o mercado vira para mim e diz, eu só pago R$1, não pago R$1,50. Eu não tenho caminho para pagar R$1,50 numa caneca, que é o que a gente vive hoje para a maioria dos negócios, né? E aí, como é que você trata isso dentro do ambiente financeiro? Então, você faz uma metodologia invertida, que a gente poderia chamar aqui de custeio-alvo. Então, o custeio-alvo ele vai dizer assim, esquece o que eu faço, esquece como eu já fiz caneca a vida inteira. Ele vai dizer, o mercado topa pagar R$1 a caneca? Quanto é que eu quero de lucro? 50 centavos? Então eu preciso gastar 50 centavos para produzir esta mesma caneca. Vamos trabalhar sobre isso. Então, a finanças passa a ser o motor de inovação, porque ela diz, olha, está aqui o limite, eu tenho que gastar no máximo 50 centavos. E aí a minha equipe vai pensar em que tipo de matéria-prima eu posso usar, que tipo de processo produtivo eu posso usar, e até, aí começam vários ICs, né? E se não for nem uma caneca? Se for um outro instrumento no qual eu possa pôr água e que aí eu consiga vender a 80 centavos. Né? E é esse, então, um pouquinho desse olhar que a gente estava discutindo, Charra, naquela conversa, de o quanto finanças pode ser esse motor que indica o que é preciso ser feito dentro da estrutura para eu conseguir competitividade. Muito legal, né? Porque geralmente olha-se para a ponta, né? Como é que eu faço para vender R$1,50, né? Isso, exatamente. Então, como é que eu posso fazer para vender a R$1? A R$1, exatamente. É o caminho contrário, né? Aí a pressão, acho que nesse sentido, vem para vocês, né? Diz, encontra um jeito aí de convencer o cliente a pagar R$1,50. Legal, muito bom. A gente talvez até caia, desculpa, Felipe, mas a gente talvez até caia naquele modelo inicial em que eu vou explicar como é difícil lavar louça para aumentar meu preço. Isso. Nossa, você não sabe como é Não difícil sabe como é difícil produzir a caneca, então agora pagam R$1,50. Não vai pagar. Isso tem muito a ver, né? A gente sempre traz aqui a questão do... o foco sempre foi no produto, né? E eu brinco lá quando a gente fala da questão da evolução dos produtos e do processo de vendas, que há 100 anos, desde o do Ford lá, do Fayol, Taylor, o pessoal fala, cara, vou fazer um produto mais barato, ou mais rápido, linha de produção, e sempre o foco foi, o meu produto é bom e é só vender, né? Talvez daí que surja essa história. Então são 100 anos falando do produto. Como é que você desfaz isso na mente, né? Na cultura? Então agora são alguns anos a mais, graças a Deus, porque nosso trabalho é esse, né? Para desconstruir um pouco, e é o que você falou. Talvez o foco não seja no produto. O problema do cara é beber água, eu posso dar um produto mais barato. Produto mais bonito, mais elegante. Bonito, né? Mais e aí surge a inovação, né? Exatamente. Inovação é uma palavra que eu vou pegar um gancho aqui para a gente falar da importância do empresário. Empresário, do empreendedor, intraempreendedor, enfim, do ser humano, indivíduo, ter repertório. Dele sair ali, dele poder se permitir para encontrar outros elementos. Então ele sai ali como se estivesse coletando informações e a partir disso ele olha para o estoque dele de informações e fala, caramba, poxa, eu tenho um bom estoque. A maior parte dos empresários está com esse estoque em que nível? Ou nem tem ali um estoque de repertórios de modo que ele pode olhar para essas informações que ele coletou, seja numa visita na Disney mais estruturada, ou vendo o cara lavar o teto da piscina, e como que ele pode trazer, qual que é a importância do cara ter esse repertório para transformar isso de alguma forma e fazer o negócio dele ser mais saudável, ou mais criativo, diferente, ganhar mais dinheiro no fim do dia. Então, eu acho que a gente vive um momento, aquele moço Yuval Noah Harari escreveu 21 lições para o século XXI, acho que esse é o nome disso. A primeira frase do livro dele, eu não vou reproduzir literalmente, mas é alguma coisa assim, num mundo inundado de informações, clareza é vital, é alguma coisa desse tipo. Né? Então a gente tem muita informação, mas não tem clareza em relação a essas informações e a como usar essas informações. Né? Então, eu vejo assim, que cada vez mais isso vem se tornando relevante, de você entender claramente quais são as informações efetivamente relevantes para o teu negócio e saber o que você usar e o que você descartar. E aí usar um conceito que a gente até vê lá na Startse, por exemplo, né? Que é um conceito que eu acho que faz muito sentido, que é o conceito de polinização cruzada, de você ir buscar práticas de outros negócios e trazer para o teu negócio. Né? Então, como é que um indivíduo lavando teto de vidro pode me inspirar de alguma maneira no meu ambiente de contabilidade a gerar alguma coisa a partir disso? Né?
Só que isso talvez dependa de um olhar específico. E eu vou voltar nesse ponto, que para mim eu acho que é vital. Desprendido do produto. É entender que assim, a contabilidade não é mais importante do que a emoção que eu posso causar no meu cliente a partir da contabilidade. Perfeito. Né? Enquanto eu estiver preso a isso, não vou achar que limpar o vidro faz diferença. Muito bom. Eu quero saber, assim, a gente fala muito de receitas de sucesso, o que tem que fazer, a gente encontra isso de forma inundada, vamos fazer benchmark, vamos conversar com os caras que deram certo e tal. Só que o cara que deu errado, o cara que quebrou, fracassou, é um baita professor também. Minha pergunta é, a gente ignora isso, normalmente ele é mais ignorado. A gente deveria buscar aprender com quem quebrou, fracassou, entrou no segmento que eu estou tentando entrar e não deu certo? De que forma que esses casos poderiam ser interessantes para quem está buscando fazer alguma coisa nova ou aprimorar o próprio negócio? Então, Felipe, acho que tem a ver com a pergunta que você fez agora, né? Então, como é que eu tenho a mente aberta para buscar informações e trazer para o meu negócio? É um pouco dessa pergunta sobre uma roupagem muito interessante que você está trazendo agora, de aonde é que eu vou buscar isso? Então, a gente pode falar com gente de sucesso, que é o mais comum, né? Nós preferimos, gostamos mais de ouvir as histórias de sucesso. Eu concordo contigo, tem muita história de fracasso bacana, que é legal de ouvir porque você aprende aonde não errar, que também é muito importante, né? Mas eu gosto mais de pensar que o melhor lugar é conversar com o cliente, é olhar para o cliente, né? Então eu tenho esse professor, Bob Caspi, que ele diz assim, ó, toda vez que você está olhando para o teu concorrente, ou toda vez que você está olhando para o teu benchmark, você desviou o olhar do teu cliente e tem alguém olhando para ele enquanto você não está olhando. Né? Então o que ele diz é passe 80% do tempo olhando para o cliente, o resto você dedica para alguma coisinha fora do teu cliente. Né? Eu ainda digo que complementa um pouco mais, que é olhar pelo olhar do cliente, né? O que o cliente diria pelos olhos dele, porque às vezes a gente fica com foco no cliente e você está vendo o que está atrás dele e não está observando a paisagem que ele está observando, está de costas para isso. Que é entrar num grau quase que de obsessão pelo cliente sem querer entender de fato. Acho que é um ponto fora o pressuposto, né? Porque tem muito disso, né? Eu vejo isso frequentemente, né? Então eu sei o que o meu cliente vive, eu sei como é, e eu aqui, você e Marcelo, dentro dessa sala, nós vamos ser capazes de entender o que o cliente está passando, sem conversar com ele. Imaginar que é isso que ele está passando, que ele está sentindo. É quase como tentar conversar com o cliente para validar uma crença que é sua. Ou isso. Né? Eu vou falar com o cliente para viés você de ver confirmação, que eu tô certo. né? Não é verdade que é assim aí na sua empresa e tal? Né? O cliente olha e fala assim, né? Fazer o quê? Vou discordar de você? Tá quase batendo em mim. Sevilha, e a gente teve a oportunidade lá de visitar o Vale, né? Fomos em semanas distintas, mas fizemos um programa lá, o Vale do Silício. Como é que você vê assim, essa questão do ponto de vista da inovação? Né? A gente falou aqui, acabou de falar de mente aberta, do olho no cliente. Você vê que isso são características lá das empresas do Vale do Silício, dos unicórnios? Como é que você vê essa questão desses elementos, né? Será eles são obcecados pela visão do cliente, né? Quando pega Netflix, Uber, enfim. Você sente que isso é verdade? Quais características que você traz de lá que... Eu acho que os negócios que dão certo lá, eles têm essa característica de ser obcecados, né? Mas o ambiente para você fazer negócios lá, ele é um ambiente muito mais acolhedor. Então, desde você conseguir parcerias, desde você conseguir funding, desde você conseguir apoio de universidades e pesquisadores, tudo isso é muito mais farto do que a gente tem aqui. Aqui, o próprio conceito de parceria, por exemplo, só para pegar um elemento desses, né? Aqui no Brasil ele é olhado de outra maneira, mas se eu fizer uma parceria com o Charra, talvez ele roube minha ideia, talvez ele de alguma maneira tire proveito de mim. Tem um olhar enviesado lá, eles têm um desprendimento maior, vamos aí. Então, o que eu acredito, na verdade, é que assim, como eles geram muito mais negócios na base, eles acabam tendo muito mais negócio de sucesso lá em cima. Mesmo que um ou outro ele perca, o outro ele ganha e assim vai. Tá, tudo bem, mas a questão é que eles também têm muitos negócios que eles têm esses olhares tortos, que eles partem de premissas erradas. A gente ouviu histórias, eu não sei se você ouviu essas histórias assim ou não, mas a gente ouviu histórias assim lá, de negócios que começaram com uma vertente, quando foram pôr na prática descobriram que não era aquilo que o cliente queria e pivotaram, né? Tanto que criou-se esse termo do pivotar. O pivotar nada mais é do que admitir que eu errei. Sim. E ir para um outro ambiente ali dentro, né? O que eu admirei demais lá, eu não acho, não foi isso que você perguntou, mas vou dizer, eu não acho que o empreendedor americano ou o empreendedor
internacional que está lá no Vale do Silício é mais qualificado do que o empreendedor brasileiro. O que eu acho é que o ambiente lá propicia que você faça muito mais testes e as coisas errem mais, mas também dê mais certo, né? Erra mais rápido lá, né? Você erra mais rápido e já tem a possibilidade de tentar novamente, né? Ali. E tem a questão da obrigação do sucesso, né? Eu não vou lembrar o nome dele, o professor Felipe, eu não me lembro sobre o nome dele. Não sei se você teve aula com ele lá também. Mas ele estava contando, Charra, que eles lá nos Estados Unidos fazem essa comparação com os franceses, né? Eles se comparam com os franceses e tal, né? Tem uma certa arrogância americana, ele jamais se compararia a um brasileiro, né? Jamais. Assim, está numa distância tão grande que não dá nem para comparar. Mas com o francês a gente ainda topa comparar, né? Então eles dizem assim que a criança francesa que vai aprender a andar de bicicleta e a criança americana que vai aprender a andar de bicicleta é muito diferente. Porque a criança francesa é assim, a mãe coloca capacete, cotoveleira, joelheira, amarra em volta de um colchão. Plástico bolha. A bicicleta tem 4 rodinhas, não tem 2, tem 4 rodinhas, forra o chão com plástico bolha, solta a criança para andar. Na primeira queda da criança francesa, a mãe francesa vai lá, tá vendo, filho? Eu falei que você não estava pronto, daqui 3 anos a gente tenta de novo, né? Enquanto que a mãe americana tá fazendo não sei o que na cozinha e a criança tá lá fora tentando andar sozinha e caiu 18 vezes e a mãe nem viu que a criança americana caiu, né? Então eles dizem que na cultura americana cair da bicicleta ou falhar nos negócios ou qualquer coisa que dê errado não é um problema. É o caminho do aprendizado. E que nas outras culturas eles entendem que errar é algo muito vergonhoso, muito arriscado, e aí a gente cresce com esse medo de errar, né? E é um pouco de verdade, né? Imagina, você abre uma empresa no Brasil e aí você chega para sua família e diz, família, eu quebrei e não deu certo o meu negócio e eu agora vou procurar emprego. A gente tem uma coisa de mal-estar, de se sentir fracassado numa situação dessa, né? Quando não é. É verdade. Se a gente olhar para Israel, por exemplo, Startup Nation, que os caras têm um país super pequeno com recursos super escassos, os caras são uma potência digital. E uma das perguntas quando o cara vai tentar buscar investimento, o investidor pergunta quantas vezes você já quebrou. Se o cara falar nenhuma, ele fala, talvez eu não vou colocar nesse cara aí. Agora, se o cara já quebrou algumas vezes, ele fala... Ele perdeu o dinheiro do outro, não vai perder o meu, né? Tá cascudo, já aprendeu como é que funciona. É um negócio interessante. Ô, Sevilha, me permita aqui dar uma tietada. E eu queria... A gente tem um dos nossos conteúdos é sobre personal branding e social selling. Mas falando um pouco de personal branding, a gente tem uma série de plataformas digitais aí, Instagram, TikTok, o Be Real que você falou, o YouTube, enfim, muitas ferramentas. Você é um cara que começou há bastante tempo no YouTube, antes de qualquer bolha que a gente possa... Bolha, nem sei se é a palavra mais correta, mas de qualquer onda do popstar, da molecada de ser youtuber, você já tinha ali o seu canal colocando conteúdo. Eu queria saber lá no começo, assim, primeiro o que te motivou a sair da sua empresa e falar, cara, deixa eu colocar uma câmera aqui, deixa eu gravar, vou subir. Não tinha, imagino que a plataforma naquela época não era tão amigável como é hoje. Você falou, vou colocar um negócio, vou acreditar. Então, o que te motivou e o que faz você continuar publicando esses conteúdos para que isso sirva de inspiração para algumas pessoas que falam assim, se não todas as pessoas falam, gravar vídeo, eu tenho o maior medo da história. A gente vê isso nas turmas, né? Então, assim, eu gravo um vídeo de 1 minuto. Cara, acabou. O cara não dorme, uma semana sem dormir, grava vídeo até acabar a memória do celular e sofre muito com isso. Então, se você pudesse trazer um pouco dessa dica do como você venceu, se é que existiu uma barreira, para poder chegar aí onde que está hoje. Então, eu queria ter uma história mais romântica, né? Eu poderia até criar uma história mais romântica, mas foi uma coisa muito operacional que me levou a ter essa questão dos vídeos, né? Nós temos uma equipe, que a questão é, no ambiente onde eu trabalho, um dos aspectos muito fortes é a questão normativa. Então, você tem regras legais que as empresas precisam seguir. E a nossa equipe é muito demandada para saber como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu faço aquilo. E era algo que consumia muito do meu tempo, ter que explicar para a equipe o tempo inteiro como é que faz, para a equipe poder, por sua vez, explicar para os clientes como é que faz. Então, aí eu disse, já sei, se eu gravar esse conteúdo gravado, eu deixo a minha equipe acessar este conteúdo gravado e a minha equipe acessando esse conteúdo terá mais facilidade de orientar os clientes a partir desse conteúdo. Então, a gente começou a gravar para treinar a equipe. Era quase um e-learning. Exatamente. A escolha do YouTube é porque era mais barato, que é gratuito, é mais barato pôr no YouTube do que criar uma estrutura de armazenamento dos vídeos internas. Então a gente põe lá no YouTube.
O que eu não imaginava em momento nenhum, imaginava é que alguém, além da minha equipe, ia ter o menor interesse de assistir aquele tipo de material. A gente nunca... Eu vou te dizer, no caso. então, é falta de conhecimento do YouTube. Olha que coisa, né? Como é a ignorância repousante, né? Porque se eu soubesse que gente externa podia assistir, eu teria feito vídeos não públicos, privados. Uhum. Porque aí eu ia dizer, não, Você não sabia que não... eu quero que só a minha equipe assista, né? Não, nem que eu não sabia, mas eu nunca fui pensar Tá, nisso. põe Eu não olhei aí, para isso. Eu falei, vou pôr aqui, só a minha equipe vai assistir, tá resolvido. Porque eu vou dar o Quem vai link. pesquisar de FAO, né? Quem vai pesquisar? Quem é o louco que vai pesquisar de FAO? Ninguém vai fazer isso, né? Mas eu teria feito uma bobagem enorme. E no fim, quando eu olhei, tinha um monte de gente externa que olhava esse conteúdo, né? Aí, então hoje eu continuo gravando, respondendo a sua pergunta, ainda com essa motivação de manter a equipe preparada e tal, né? E a gente tem franquias e a gente tem escritórios de contabilidade que contratam consultoria conosco, então eu tenho ainda essa demanda de manter a turma toda preparada, mas se formou uma comunidade ao redor disso, que aí tem aí sim uma segunda etapa, que é essa satisfação do propósito de você. Eu sou até uma coisa triste de confessar em público, mas eu sou apaixonado por contabilidade, então eu gosto muito uma coisa, eu tenho uma certa vergonha de falar um negócio desse, porque alguém pode me entender mal. Eu sou normal, viu, pessoal? Não precisa fugir de mim na rua, não. Mas eu sou apaixonado por contabilidade, então é muito legal falar do que você gosta, ainda mais você sabe que tem gente do lado de lá que vai querer ouvir, né? Quantos contadores no Brasil? São 80 mil empresas de contabilidade, 1 milhão de profissionais contadores. E é um mercado que transformou bastante, né? Nossa, eu comparo em menor grau, né? Talvez com o mercado, por exemplo, de farmácias. Se você olhar o mercado de farmácias 20 anos atrás e olhar o que é o mercado de farmácia hoje, nem parece mais uma farmácia. Sim. É outra coisa, né? Os contadores estão nessa mesma direção. É outro ambiente, né? Que curioso, isso que você falou do YouTube, querendo ou não, leva para o que a gente falou logo no começo, que era a questão da emoção. O cara assiste seu vídeo, e eu falo por experiência própria. Você foi lá, viu, né? Você resolveu uma emoção, uma dor ali, da melhor forma possível, com muita qualidade, e fala, cara... Você já passa a olhar de um jeito diferente. Já não foi a mesma emoção que gerou no tio dele, que ficou com raiva. Não foi. Mas também gerou uma emoção. Mas então, também serve. Provavelmente, se perguntar pro tio dele do episódio, ele vai lembrar, né? Isso aí também serve, também marcou. Era uma insanidade. Eu pagava boleto de 12 centavos. Alguns boletos de 12 centavos. Era um negócio que cara, não é possível. Mas era. Mas aí. Enfim, então. Entendemos como é que funcionava a questão. Acho que também tem essa questão da história do YouTube e tal. Então, assim, é comum no empreendedorismo, onde eu assisto, não só na minha história, né? Mas você acertar sem ter mirado exatamente onde acertou. Depois que você viu que acertou lá, fala, é bom acertar aqui. É uma coisa que a gente fala muito, da constância. Isso, vai fazendo, não para de fazer, mas não deu certo. Você chegou a colocar algum plano de falar, tem que publicar todo dia, toda semana? Então, na verdade, assim, a gente, os primeiros momentos foram as demandas que apareciam. Conforme vem pergunta, Conforme vem pergunta que ainda não tem conteúdo gravado, eu ia lá gravar. É um FAQ. É um FAQ, exatamente. E continuei seguindo esse ritmo a partir de então. Então, como a contabilidade do Brasil é tão complexa, até hoje deve ter uma pilha lá de perguntas ainda que você não gravou. Um monte de coisa não backlog de 16 mil assuntos para poder fazer. Tem pergunta que antes de eu responder já mudou. Já mudou. Aí, ainda bem, essa não preciso mais fazer. Essa já não faço mais. Eu não preciso mais fazer. E você tem que ter algum tipo de curadoria para essas atualizações? Ou... Então, na verdade, a gente não tem um conteúdo... Como esse conteúdo ele não é um conteúdo do YouTube, né? A gente tem a Sevilha Educação, que nasceu a partir daí, que é um conteúdo aí sim, que tem uma curadoria, que tem um acompanhamento e tal. O conteúdo do YouTube ele é um conteúdo mais solto, né? Então a gente vai gravando, vai colocando lá e cada um vai usando. A gente sempre faz as ressalvas, né? De olha, estamos falando de casos genéricos, não de nenhum caso específico e tal, né? Aí a partir dali o que a gente diz para as pessoas é, para aprender profundamente, faz o curso. Aí tem a Sevilha Educação, virou produto. Interessante. Né? A partir daí nasceu um produto. Se eu pudesse trazer um recado para os empresários brasileiros, aquelas pessoas que estão a fim de fazer a parte delas, preocupadas e tal, para que mantenham ou passem a ter um negócio saudável. Eu sei que é uma pergunta muito aberta, mas alguns pilares que ele precisa, nem que seja para ir pesquisar, com base aqui em tudo que a gente falou, se conseguiria trazer algum ponto específico ou uma mensagem aí para quem está ouvindo a gente. Talvez a mensagem fosse pense melhor antes de empreender, né? Essa podia ser
A mensagem, né? Não, é muito bom empreender. Aperte os cintos. Aperte os cintos. Você só precisa se preparar para a emoção, né? Eu diria que assim, então a gente passou por eles, né? Assim, pensar muito no propósito, no que você está objetivando, no que você está buscando, não do ponto de vista apenas de produto, mas do ponto de vista de que transformação, que coisa que você quer trazer para que legado, né? Acho que a questão do legado conectado ao propósito faz muito sentido, né? Considerar de maneira muito clara que a existência do teu negócio não tem a ver com você, não tem a ver com o teu produto, tem a ver com o teu cliente. Se você não compreender isso, você vai ter mais dificuldade. Na minha opinião, fica mais difícil. Tá cheio de gente, de empresa que é completamente dependente do fundador, do dono, enfim, da pessoa mais próxima ali, né? O cara não vira essa chave e sofre. Porque se o cara não tá ali... Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra gente caminhar pro final, Filipão, mas uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Certa vez, conversando com o advogado há muito tempo atrás, ele falou, imposto, se fosse para escolher, chamava escolhe, né? Então, não era imposto. Não era imposto, né? Então, sem imposto tem que pagar. E eu vi uma estatística há um tempo atrás, bastante tempo atrás, as empresas que pagam impostos e que têm governança e que seguem, né? A gente estava falando um pouco da questão de você mandar dinheiro para fora, não, por dentro, por fora, etc e tal, elas performavam melhor. Isso é um fato, você percebe isso na prática, né? Quando o cara, quer dizer, apesar da dor do imposto porque é alto, muitas vezes você não tem o retorno, as empresas que estão dentro de um compliance de contábil, fiscal, etc e tal, performam melhor que outras? Em geral, sim. Em geral, sim. Porque na medida em que você tem um bom controle, naturalmente as coisas começam a performar melhor. Então, não é pela questão tributária, não é só... Porque pode parecer essa mágica, né? Então eu pago imposto e o meu negócio cresce. Não, não é isso. A questão é que se eu tenho um bom controle, inclusive para as questões tributárias, o meu negócio vai melhor. Então, por exemplo, né? Falando dessa questão de imposto, a gente vive uma dificuldade muito grande com muitos clientes nossos, na nossa realidade mesmo, né? De conseguir que o cliente compartilhe conosco a posição de estoque dele, que é um dos dados que a gente precisa para apurar imposto no lucro real, né? Então você vai me dizer assim, puxa, então você só está me pedindo o estoque porque você quer apurar imposto. Então eu não preciso controlar estoque, porque se só serve para apurar imposto, eu não preciso controlar estoque, né? Mas na verdade não é isso. Na verdade, o importante é você controlar teu estoque. Como é que você tem um bom negócio, um negócio rentável, um negócio que cresce, se você não tem um bom controle de estoque? Sim. E eu uso o seu estoque na informação contábil. Mas não é que você faz o estoque para atender a contabilidade, você faz o estoque para performar bem. Então, a analogia que eu estou querendo trazer é essa, que as empresas que têm uma boa conformidade, elas têm bons controles internos e naturalmente crescem. Até onde é a evolução do que a gente vê do mercado contábil aí, né? Que é de fato o contador sabe muito mais, às vezes, do cliente do que ele mesmo, né? E que pode usar para gestão e não só para burocracia, né? Você vê aqui vou perguntar, quantos por cento talvez dos contadores já perceberam isso, de que eles podem ser muito mais interessantes ou resolver mais dores dos clientes do que propriamente seguir a burocracia, e quanto dos empresários já perceberam esse potencial do apoio do contador? Então, eu vou te responder por etapas, tá bom? Então, assim, quantos contadores já perceberam isso? Na minha opinião, se não é 100, 99% dos contadores já perceberam isso. Que podem ajudar mais do que ajudam. Ajudar mais. Tá. Quantos isso conseguem fazer isso? 5%. Tá. Mas isso foi de uns 5 anos para cá, 6 anos para cá? Eu diria que a principal mudança vem vindo de 5 anos para cá. Tá. Né? Aí o contador entendeu, eu posso fazer mais do que... 100% dos contadores, se não 100, 99%, e esse 1% não estava no Brasil nos últimos 5 anos, chegou agora. Né? Então agora o que está acontecendo? Está meio perdidão, mas 100% dos contadores sabem. A dificuldade é que eles não conseguem fazer, porque ainda estão presos fazendo macarrão e lavando louça. Tá. Né? Eles estão ali achando que lavar louça e fazer macarrão é o que eles precisam no produto deles, né? Seria conhecimento técnico ou... Pelo contrário. Eles têm o técnico. Tem conhecimento técnico de sobra. Na minha opinião, o contador precisa desapegar um pouquinho do conhecimento técnico. Larga o produto e vai isso. Nós não estamos falando de faz de qualquer jeito a contabilidade, pelo amor de Deus, não é nada disso não. Sim, mas prato limpo, já tem garantia que está limpo. Você já entendeu. Então você simplifica o processo de lavar louça, procura uma máquina mais... Por exemplo, em contabilidade, hoje tem tecnologia para fazer o que você quiser. Vou trazer um dado que eu acho que não é verdade só no ambiente contábil. É que no ambiente contábil eu tenho dado de pesquisa, né? Nos outros ambientes eu não tenho. Mas a maioria das empresas de contabilidade não usa mais do que 35% da tecnologia que já tem instalada hoje dentro do seu ambiente. Caramba. Se ele melhorar só o guarda-livro. Só se ele passar a usar a tecnologia que já está instalada. Não estou falando de custo novo, de comprar uma. Se ele usar a tecnologia que ele já tem hoje, ele já tem capacidade de aumentar 3 vezes
a produção, a lavagem de louça dele. Sim. Né? E aí sobra tempo para, de fato, olhar para o cliente. Mas tem a reificação do processo no ambiente de contabilidade. O contador Vive do processo. Eu amo o meu processo e eu não quero que ele seja simples. E aí Eu volta quero um que ele pouco seja complexo. no que a gente falou, talvez, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, de perceber que às vezes eu tô sendo a trava não é falta de oportunidade do mercado, né? Meu Não, prato já tá limpo o suficiente. Agora, o que acontece em relação às empresas? Né? Eu ouço isso com frequência. Eu ouço esse depoimento com frequência. É um caso concreto que eu vou contar para vocês. Né? Uma cliente que nos procurou estava me contando lá das dificuldades dela, tal, etc. E aí eu disse para ela, mas por que você nunca pediu ajuda para o seu contador em relação a isso? Não, adoro, amo, meu contador é fantástico. Por que você nunca pediu ajuda? Não, porque ele é muito ocupado. E eu não quero incomodar meu contador. Não vou falar com ele a respeito disso. Então, o empresário, ele sabe que o contador poderia ajudar, mas ele vê o contador tão ocupado, porque o contador fala tanto de como é difícil lavar a louça, que ele diz, eu não vou nem pedir para ele fritar um ovo para mim, porque certamente ele está lavando louça agora. Uma coisa que vocês trouxeram, que você perguntou se o cara começa a pagar imposto, ele a empresa ficar mais eficiente, é a história do hábito angular. Que o cara começa a desenvolver uma coisa, por exemplo, vira e fala assim, quem tá ouvindo aqui, você vai começar a dormir agora 7 horas por noite e vai tomar 2 litros de água por dia. Só. Mais nada. Naturalmente ele começa a se sentir mais disposto. Não vai comer, não vai fazer nada? Não, tô brincando, tô te provocando. Aí naturalmente o cara começa a ficar mais disposto, aí vai fazer uma academia, aí ele vai fazer negócio, fica mais feliz, aí ele melhora o relacionamento em casa, no trabalho, porque uma coisa leva a outra, né? A gente não pode ignorar essas coisas que são relativamente simples, mas que podem trazer um benefício futuro. Acho que um pouco de acupuntura, né? Você vai lá, bota uma agulhinha que parece que não faz nada, daqui a pouco tá mudando o ambiente todo. Exatamente. Né? Não podemos ignorar os pequenos passos do dia. Muito bom, é isso aí, Filipão? É isso aí. Baita papo, vamos hein? Pra reta final aqui, se quiser fazer a pergunta fatídica aí. A de todos os episódios. E se você a pergunta é: você quer pagar em cartão ou em cartão Pix? Vai fazer o Pix? Não, normalmente eu faço um convite para que os convidados possam deixar uma mensagem que vai ser vista por pessoas que talvez nem tenham nascido ainda ou que são muito pequenininhas e vão poder acompanhar essa mensagem. Difícil perguntar isso para um cara que é um youtuber já, né? Com 145 mil inscritos no seu canal, mas que a gente possa ser este aqui o momento para que você deixe uma mensagem para quem estiver te ouvindo, para seres humanos, de ser humano para ser humano. Acho que não precisa ser uma coisa na contabilidade. Para quem assistir isso daqui 10, 15, 20 anos, vai falar assim, que bom. Ou que ruim, né? Tá bom. Que coisa profunda, Felipe. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a mensagem mais forte que eu podia deixar que me ocorre agora é a mensagem de a gente procurar encontrar meios de ser feliz quando os outros são felizes também, não apenas quando a gente é feliz, porque se a gente só é feliz quando as coisas dão certo para nós, você acaba ficando com um repertório de felicidade um pouco limitado, né? Então, e a gente sabe fazer isso, né? Quando o filho vai bem, quando a mãe está bem de saúde, a gente já sabe fazer isso, ser feliz quando os outros são felizes, né? Se a gente amplia isso para cada vez mais gente, então até aquele indivíduo que eu não conheço, eu fico feliz porque ele está feliz também, eu acabo vivendo o cotidiano mais feliz. Acho que pode ser isso, então. Uma baita mensagem. Super mensagem, muito legal. Muito bom, Marcelão. É isso aí, acho que só agradecer aqui a vinda do Vicente Sevilha. Obrigado. Né, porque aí já que é o mesmo preço, com os dois é mais caro. Se chamar os dois aí, ferrou. É o dobro. Agradecer a presença aí, todos os ensinamentos. Como falei, o Vicente é um grande professor aí, um mestre. Obrigado por ter vindo aqui conhecer a nossa humilde instalação. E é isso aí, né, Filipão? Muito bom. Cara, obrigado por ter topado, por ter compartilhado essas ideias aqui no nosso microfone, que estará sempre aberto para a sua participação aqui. Obrigado a vocês todos, privilégio estar aqui. Espero que vocês não apaguem muito do que a gente falou, que alguma coisinha fique aí. Não, na íntegra. E você que assistiu a gente até agora, se inscreva no canal, dê o seu joinha, ative lá o sininho para receber novas notificações. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify ou algum outro canal de podcast, dê as estrelinhas lá para continuar recebendo os mesmos conteúdos. Hoje a gente recebeu aqui Vicente Sevilha no AceleraCast, episódio 41, comigo, Marcelo Charra. Eu sou o Felipe Chay, a gente se vê na próxima. Valeu, tchau.